Quando o assunto é cinemática, o movimento uniformemente variado é um dos mais famosos, até porque ele é encontrado em várias situações do nosso dia a dia. Como calcular a velocidade e a aceleração nesse tipo de movimento? Este é o assunto do vídeo de hoje. Nós já falamos aqui no canal sobre movimento variado, que nada mais é do que um movimento em que há aceleração, ou seja, a velocidade do objeto que está se deslocando muda ao longo do tempo. Vimos também que existe um tipo específico de movimento variado, denominado movimento uniformemente variado, abreviado MUV, que tem como característica a aceleração constante, ou seja, uma aceleração que não muda, é uniforme ao longo do tempo. Em outras palavras, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia sempre o mesmo valor a cada fração de tempo. Imagine que um carro está viajando a 15 metros por segundo e o motorista resolve acelerar até chegar à velocidade de 25 metros por segundo. Suponha que essa mudança de velocidade demore 5 segundos para se completar. Nessa situação, nós temos uma velocidade inicial V0, que é igual a 15 metros por segundo, uma velocidade final V, que é igual a 25 metros por segundo. Um tempo inicial, quando começa o movimento variado, que convencionamos como 0 segundos, e um tempo final, quando o motorista atinge a velocidade final. Como ele levou 5 segundos para acelerar de 15 metros por segundo até 25 metros por segundo, o tempo final é 5 segundos. Para que este movimento seja não apenas um movimento variado, mas um movimento uniformemente variado, é necessário que a cada segundo dentro desses 5 segundos, a velocidade varie sempre o mesmo valor. Como nós tivemos uma variação de 10 metros por segundo em 5 segundos, a cada segundo a velocidade do carro deverá ter variado então 2 metros por segundo. Ao final do primeiro segundo, a velocidade do carro deve estar em 17 metros por segundo. No segundo seguinte, vai alcançar 19 metros por segundo. No terceiro segundo, deve estar em 21 metros por segundo. No quarto segundo, em 23 metros por segundo. E por fim, quando o tempo chegar em 5 segundos, a velocidade estará em 25 metros por segundo. Como já explicado no vídeo sobre movimento variado e aceleração, a aceleração média é igual à variação de velocidade dividida pela variação de tempo. Variação de velocidade é igual à velocidade final, v, menos a velocidade inicial, v0. E variação de tempo é o tempo final, t, menos o tempo inicial, t0. Como no movimento uniformemente variado a aceleração é constante, em qualquer instante do deslocamento, a aceleração do objeto será igual à sua aceleração média. Então, partindo deste raciocínio, podemos aperfeiçoar esta fórmula para movimentos uniformemente variados, chegando a uma nova fórmula que relaciona o tempo e a velocidade nesse tipo de movimento. Como já dito, usualmente convencionamos que o tempo inicial de um deslocamento é 0. Então, a aceleração é igual a v menos v0 dividido por t. Passando o t para o outro lado da equação, ele passa multiplicando. A vezes t é igual a v menos v0. Passando o v0 para o outro lado, ele muda o sinal e nós obtemos a fórmula velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Com esta fórmula, nós conseguimos descobrir qualquer uma dessas variáveis que estão na fórmula, seja a velocidade inicial, a aceleração, o tempo ou a velocidade final, mas para isso precisamos conhecer o valor das demais variáveis. Vamos a um exemplo de aplicação dessa fórmula? Imagine que o motorista de um carro está viajando a velocidade de 72 km por hora e acelera o carro para 90 km por hora. A aceleração, ou variação de velocidade, demora 5 segundos para se completar. No exato momento em que ele chega a 90 km por hora, o motorista percebe que passou por um radar 2 segundos antes, cujo limite de velocidade era 80 km por hora. Considerando que a aceleração foi constante ao longo dos 5 segundos, determine se o motorista estava ou não acima da velocidade quando passou pelo radar. Vamos primeiro esquematizar a situação para tentar visualizar com mais clareza. Nós temos um carro que no tempo inicial t0 igual a 0 segundos
estava se deslocando à velocidade inicial v0 de 72 km por hora. Ele acelerou de forma que 5 segundos depois, quando t era igual a 5 segundos, ele estava à velocidade de 90 km por hora. 2 segundos antes, quando t era igual a 3 segundos, ele passou por um radar com limite de velocidade de 80 km por hora. O que nós precisamos descobrir é qual era a velocidade do carro neste ponto, quando t era igual a 3. O enunciado falou que a aceleração foi constante, então nós temos aqui um caso de movimento uniformemente variado. Nós podemos usar a fórmula que acabamos de formar. Mas antes de fazer isso, note que nós temos unidades de tempo diferentes no enunciado. A grandeza velocidade está usando horas e a grandeza tempo está usando segundos. Nós não podemos misturar unidades diferentes em uma mesma fórmula. Então, primeiro nós vamos converter essas unidades. Uma maneira simples de resolver a situação é converter a unidade de grandeza velocidade de km por hora para metros por segundo. Para fazer isso, basta dividirmos o valor em km por hora por 3,6, como já foi explicado no vídeo que está aparecendo no card na sua tela. Dividindo 72 por 3,6, obtemos 20 metros por segundo. Dividindo 90 por 3,6, obtemos 25 metros por segundo. E dividindo 80 por 3,6, obtemos aproximadamente 22,22 metros por segundo. Agora sim nós podemos usar os valores na fórmula, porque as unidades de tempo agora são as mesmas. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Repare que nós não conhecemos o valor da aceleração, então no primeiro momento nós vamos usar a fórmula para determinar o valor da aceleração. Nessa situação, nós conhecemos o valor da velocidade final quando o tempo era igual a 5 segundos, então vamos usar esses valores para descobrir a aceleração. Aplicando os valores à fórmula, temos que a velocidade final de 25 metros por segundo é igual à velocidade inicial de 20 metros por segundo, mais a aceleração vezes 5, que era o tempo em que tínhamos a velocidade final de 25 metros por segundo. Passando o 20 para o outro lado, ele muda o sinal. 25 menos 20 é igual a 5a. A é igual a 5 dividido por 5. A aceleração é igual, portanto, a 1 metro por segundo ao quadrado. Como a aceleração foi constante, o valor dela era o mesmo quando o tempo era igual a 3 segundos. Então, agora que conhecemos o valor da aceleração, vamos usar a mesma fórmula para descobrir qual era o valor da velocidade quando o tempo era igual a 3 segundos. Velocidade é igual a 20, que era a velocidade inicial, mais 1 vezes 3, a aceleração vezes o tempo. A velocidade ao tempo de 3 segundos é igual a 20 mais 3, que é igual a 23 metros por segundo. Ou seja, quando o carro passou pelo radar, ele estava à velocidade de 23 metros por segundo, o que em quilômetros por hora dá 82,8 km por hora. Como o limite de velocidade do radar era de 22,22 metros por segundo, ou 80 km por hora, o carro estava sim acima do limite de velocidade quando passou pelo radar. Notou como usamos a mesma fórmula para descobrir variáveis diferentes? Existem ainda mais duas fórmulas que descrevem o movimento uniformemente variado. Uma relaciona a posição do objeto em função do tempo e a outra relaciona a posição do objeto com a sua velocidade. Então não deixe de assistir os próximos vídeos sobre movimento uniformemente variado. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se quiser acompanhar mais vídeos sobre física, se inscreva também no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas de física que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.